É, bom, gente, bom dia, né? Então, vamos iniciar sobre as aulas mesmo de estágio. Semestre passado vocês viram algumas técnicas, pelo menos as mais básicas, que são aplicadas, né, no laboratório de análises clínicas. Não estou falando especificamente do LAC. Então, eu mostrei para vocês sobre a questão da biossegurança, a importância da biossegurança. Em tempos de pandemia, ela está superestimada, né? Então, nós devemos nos monitorar em relação à questão da biossegurança. Falei sobre os testes imunológicos, pelo menos os principais que são utilizados na rotina laboratorial, inclusive do LAC. Sobre alguns exames de parasitologia, falando algumas coisinhas, né, sobre alguns dados voltados para a nossa região, a região amazônica, o estado do Pará especificamente, além de ter falado sobre a ureanálise, né, e explanado, na verdade, um pouco sobre a importância do controle de qualidade e a coleta de sangue. Então, nesse semestre, como vocês já se habituaram com a rotina do laboratório, já viram como o laboratório funciona, né? Vocês já observaram como um laboratório funciona, como é a rotina, como é o fluxo, né, de amostras, o que deve ser feito, né, no laboratório. Então, nesse semestre, eu vou focar para falar sobre alguns setores. Vou falar de todos os setores, de modo geral, claro, né, para vocês poderem se situar, porém, eu vou focar mais em alguns setores que não foram vistos, na verdade, no semestre passado, né, no 7º semestre, e que acaba sendo importante e interessante vocês observarem nesse semestre, tá? Então, eu vou começar falando sobre os setores técnicos do laboratório. Então, vocês sabem que o laboratório em si, a gente fala que é o laboratório clínico, né? E esse laboratório clínico, ele é dividido em setores, e essa divisão é para poder justamente funcionar muito melhor a parte do fluxograma ou do fluxo das amostras. Então, a gente tem que seguir um fluxo para onde aquela amostra ela vai especificamente. E às vezes a gente fica na dúvida, essa amostra, ela vai para qual setor específico? Ou, de acordo com aquele tipo de amostra, ou ela junta em um tipo de setor que acaba analisando, né, aquela amostra para diferentes tipos de exames que foram solicitados para aquele paciente. Então, pensando nisso, então, esses setores técnicos, de fato, que nós temos no laboratório, esses setores, eles apresentam, ou devem apresentar uma estrutura física apropriada, né, para a gente poder estar trabalhando em cima disso. Então, essa estrutura física tem a ver justamente com o espaço físico, com os equipamentos necessários, com os insumos para poder realizar esses exames, e de recursos humanos. Recursos humanos é justamente a galera que vai realizar não só os exames, mas que vai recepcionar os pacientes, que vai liberar esses exames. Então, nós temos assim, não é um laboratório que tem pouca gente trabalhando, na verdade, é um sistema um pouco complexo em que todos os setores, todas as pessoas precisam conversar, falar a mesma língua para que as coisas possam, de fato, funcionar de forma satisfatória. Tá? E aí, nós... Oi, bom dia. E aí, essa estrutura, a quantidade de pessoas que trabalham no laboratório, no espaço físico em si, depende muito do tamanho, do espaço que eu tenho destinado para o funcionamento do laboratório. Um bom exemplo disso é o próprio LAC que vocês estão lá. Então, vocês já observaram que se eu colocar 50 pessoas no LAC, vocês viram que a coisa não funciona, porque fica muito cheio, muito inchado de gente. E aí, ninguém consegue fazer os exames e ninguém consegue se conversar, né? Então, acaba tendo problemas. Então, tudo isso depende do espaço. Então, tamanho da estrutura, quantidade de pessoas disponíveis para poder trabalhar, para que o fluxo, né, não só do trabalho, mas para que o fluxo dessa amostra siga um caminho bonitinho, para que não ocorra nenhum tipo de intercorrência que possa levar, por exemplo, ao laboratório ter que chamar o paciente para fazer uma segunda coleta daquela amostra. Então, é isso que a gente quer evitar ao máximo. Então, isso tudo depende justamente do que chama de gestão eficiente do laboratório.
Então, o laboratório ele tem que ter uma gestão para que ele possa acompanhar esse fluxo, desde o momento que o paciente entra no laboratório, que ele é recepcionado, a coleta, e dessa coleta dessas amostras, para onde essas amostras têm que ir, quais são os setores que essas amostras precisam caminhar. E, ao final, juntar as informações dessas amostras desse único paciente para que saia um laudo único com todas essas informações. Então, essa gestão é que precisa justamente levar em consideração desde o momento que o paciente entra até o momento que o paciente volta para o laboratório para pegar esse resultado. E isso enquadra nessa questão da gestão, o controle de qualidade, você manter justamente a eficiência de um laboratório para ele poder funcionar de forma satisfatória, tanto para as pessoas que trabalham no laboratório, quanto para os pacientes que vão para esse laboratório. Tá? E nós entramos no seguinte, qualidade dos exames. Todos os exames eles precisam ter uma certa qualidade. Mas que qualidade seria essa? A qualidade, ela está relacionada não só com o processo de acreditação, que eu falei na aula passada, que é muito importante. Vários laboratórios, pelo menos os grandes laboratórios, correm atrás desse processo de acreditação para poder mostrar que o seu laboratório ele é preocupado com a amostra, que ele é preocupado com o paciente. Então, esta preocupação precisa ficar demonstrada, precisa ficar evidente para essas pessoas, que o laboratório ele está investindo nesse segmento e que isso garante que o laboratório não tenha problemas ou não tenha intercorrências por conta de perda de amostra, né? Ou tenha problemas em relação à questão do de ter que chamar esse paciente para fazer uma nova coleta, para ele levar uma nova amostra. Então, tudo isso tem que estar muito bem alinhado dentro do laboratório, as pessoas precisam estar muito bem treinadas, receber capacitação, treinamento, para que esse laboratório sempre mantenha justamente essa qualidade, ou essa gestão da qualidade. Então, isso tudo faz parte dessa gestão, para justamente minimizar todos esses erros que possam ocorrer no laboratório, os erros analíticos. Então, desses erros analíticos, o mais comum ou o que pesa mais no laboratório é o erro pré-analítico, que é justamente aquele erro que está relacionado com o momento da coleta daquela amostra. Então, tanto faz essa coleta de urina, fezes, sangue, urina de 24 horas, urina para cultura. Então, todas essas informações que são cruciais para o paciente, né, que isso mantém justamente a qualidade dos nossos exames. Então, essa parte aí é crucial para que a gente possa mostrar e possa explicar muito bem, detalhado, numa linguagem fácil para a pessoa. Então, a gente não pode usar uma linguagem muito rebuscada, cheia de termos técnicos, que aí a pessoa ela vai ficar voando. Então, o que a gente quer evitar é que justamente as pessoas fiquem voando no que a gente está falando. Então, a gente precisa ser uma linguagem mais acessível. Também não pode ser uma linguagem super, ultra, mega popular, né? Então, a gente tem que manter tipo um balanço sobre o que a gente precisa falar para que a pessoa possa entender de uma forma satisfatória essas informações e que tire qualquer tipo de dúvida, para que não fique nenhuma dúvida, para que a pessoa possa fazer a coleta. Então, isso é muito comum na questão, por exemplo, do jejum. A gente fala, olha, o jejum, né, você vai fazer uma coleta de glicose ou de colesterol total, triglicerídeos, então o jejum ideal aí quando você tem dosagem de lipídios de 12 horas. Aí o que a pessoa entende? Aí você explica o que é esse jejum de 12 horas e tenta explicar para essa pessoa, para esse paciente, né, que a pessoa precisa calcular assim, o meu último horário, por exemplo, para poder comer, podemos dizer assim, né? Meu último lanchinho antes de dormir deveria ser em torno de, deixa eu ver, 10 da noite. Que aí eu vou ter mais ou menos até, ou um pouco mais cedo, mais 9 da noite, que aí eu vou ter mais ou menos um tempo aí de quase 12 horas para poder fazer a coleta, né? Então, a gente tenta explicar mais ou menos para o paciente, né, o tempo que ele precisa, mais ou menos a hora que ele precisa fazer sua última refeição, né, para que ele possa respeitar esse jejum de 8 horas ou até no máximo 12 horas.
E explicar que ele não pode passar muito tempo em jejum, tipo 14 horas ou mais de 14 horas de jejum, que aí isso já pode ser prejudicial, não só para a saúde dele, mas também para esses exames. Então é importante a gente explicar, né, todos esses detalhes, né, por que precisa do jejum, e aí as pessoas entendem que jejum é não comer nada, ok, também não ingerir nada, então a pessoa acha que não pode nem ingerir água para poder fazer o exame. E aí a gente precisa explicar que a água ela não vai interferir no exame, mas se a pessoa tomar um cafezinho, ela vai tomar só uns 2 goles de café para poder aguentar até a hora do exame. Aí esses dois goles de café, realmente, eles vão interferir no exame. Então, são esses pequenos detalhes que, para a gente, é muito claro, porque a gente está vendo e está estudando, mas para o paciente, né, e para ele, aquela informação, tanto faz, tanto fez, não. Para ele, aquela informação pode ser crucial para que você mantenha uma qualidade realmente nos seus exames. Então, essa parte da qualidade é tudo aquilo que a gente precisa, de novo, explicar desde o momento que o paciente entra, o que é que ele precisa fazer, de como ele deve proceder, se tem jejum, explicar o que é o jejum, por quanto tempo ele tem que ficar de jejum, dar um horário, ou pergunta para o paciente como é a sua rotina à noite, até que hora você come, né, para a gente poder deixar o mais claro possível sobre a importância desses detalhes antes da coleta, para que ela não prejudique justamente a qualidade dos nossos exames. Então, isso aqui é crucial para que a gente tenha realmente um sucesso na execução dos exames. E que o paciente saia do laboratório satisfeito de que, não, mas esse laboratório é muito bom, né? Que ele atende muito bem, explica tudo direitinho e tal. Eu saí de lá sem nenhuma dúvida. Então, isso é perfeito para o laboratório. O que significa que a pessoa volta várias vezes para lá. Então, quando a gente explica tudo isso muito bem, beleza, ótimo, perfeito. Mas aí vem o seguinte, a gente precisa fazer a coleta, né? Ou a gente precisa receber esse material. E a recepção desse material... tá, estou confundindo aqui a hora. Tá? E a recepção desse material, gente, é que vai definir para onde que ele vai e vai também ajudar nessa definição da divisão do laboratório em setores. Então, aqui nessa tela, eu coloquei quais são esses setores, ou os mais importantes, ou os mais básicos, né, que a gente deve ter no laboratório. Então, a gente tem o setor de hematologia, a gente tem o setor de bioquímica junto com endocrinologia. Por quê? Porque a gente trabalha com soro, então fica mais fácil da gente poder transportar um material específico para poder fazer a análise. Imunologia, que também fica junto com a bioquímica ou ao lado da bioquímica, porque é o mesmo tipo de material. Ureanálise, um outro setor. Parasitologia, microbiologia. Aí nós temos o setor de coleta e triagem, ainda tem o setor de esterilização e o setor de expurgo. Então, observe que o laboratório ele não é só dividido em pequenos setorzinhos e pronto, acabou. Não, a gente tem um complexo aí de setores que eles estão interligados. E isso acaba sendo extremamente importante para que a gente possa pensar, né, de como o laboratório funciona e analisar qual seria a melhor estratégia para poder fazer a coleta do material e dessa coleta saber para onde que ele vai e qual setor. Até mesmo na hora de você construir o laboratório, não pense que o laboratório é construído de qualquer forma, não. Ele é construído também pensando no melhor fluxo dessas amostras, levando em consideração esses setores. Então, por exemplo, um laboratório que funciona dentro de um hospital, ele não dá para ser um espaço físico grande, né? Geralmente, o espaço físico destinado para laboratório de hospital é um espaço físico pequeno. E aí, nesse espaço físico pequeno, você precisa otimizar ao máximo aquele espaço para que possa abranger o máximo possível desses setores. Geralmente, deixa eu ver. Esse expurgo, olha, o expurgo é um setor ou um local do laboratório por onde a gente guarda material que não se utiliza mais, por exemplo, equipamento que o laboratório não usa e que não dá ainda para poder vender ou se desfazer, ou é um material, por exemplo, que faz parte do patrimônio do laboratório, então a gente coloca nesse expurgo que funciona como uma espécie de um depósito, na verdade. Tá? Então, o expurgo ele funciona como um depósito do laboratório. E aí, esse depósito serve para muita coisa. Para equipamento, para material
que não está sendo utilizado ou que foi comprado em excedente e aí não tem um local específico para poder guardar. Então, isso aí a gente utiliza esse expurgo como depósito do laboratório. Tá certo? Oh, meu Deus. Me obedece, bichinho. Tá? Então, assim, todo laboratório, como eu estava falando, o espaço físico dele é pensado justamente nesses setores. Então, se for um laboratório de hospital, né? Então, o laboratório de hospital ele não pode ser um laboratório imenso, grande, né? Que abranja todos esses setores. Não dá, porque o espaço físico é muito pequenininho. Então, precisa se otimizar ao máximo o espaço desse laboratório. Nesse local, geralmente, o que realmente é necessário e o que é solicitado de forma rotineira, ou podemos dizer, 24 horas por dia nesse laboratório que funciona no hospital. Setor de hematologia, com certeza, precisa e muito. Bioquímica, endocrinologia, com certeza. Imunologia, também. Além do setor de uranálise. Aí o que falta nessa história? Parasitologia, microbiologia, coleta e triagem, esterilização, expurgo. Nessa parte aqui, num laboratório que funciona dentro de hospital, esses outros setores a gente não observa. Não observa porque não tem espaço. Então, não tem como fazer exatamente uma esterilização completa do material. Então, a gente tem um pedacinho do laboratório que dá para a gente fazer uma esterilização de alguns materiais que são importantes para manter no local ali do laboratório. Coleta e triagem, a gente tem só uma gavetinha para fazer essa coleta, que fica o material para coleta, que fica a maletinha, que a gente faz a coleta, um espaçozinho, uma mesinha, né, que a gente tem ali para guardar o material e fazer a coleta, não só a triagem. Lembrando que a coleta em um hospital, né, o biomédico tem que sair de lá do laboratório e andar por todos os leitos, todas as enfermarias para poder fazer a coleta, e depois levar isso de volta para o laboratório. Então, não existe exatamente uma salinha de coleta, né? O que existe é uma maletinha com todo o material que o biomédico tem que sair para poder fazer a coleta. Então, isso a gente chama de adaptação desses setores. Lembrando que esses setores, né, cada local tem que ter, pelo menos, os setores mais básicos para ele poder funcionar de acordo com a função ou com a demanda do local. Então, laboratório de hospital, a gente tem esse pequeno detalhe aí, que é a questão desses setores, que são locais bem pequenos, bem, como eu posso dizer, é um espaço muito bem otimizado, que você tem, não exatamente o setor específico, mas você olha, você sabe, ali naquela parte funciona a hematologia, bem ali tem um aparelho da bioquímica, e bem aqui tem um aparelho da ureanálise, e aqui tem um computador para você fazer o registro, liberar os resultados, essas coisas do dia. Então, é um espaço bem pequenininho, para poder trabalhar, que tem todos esses equipamentos, tem todos os insumos, todo o material, por incrível que pareça. É bem interessante. Diferente de um laboratório grande, como é o caso do Paulo Azevedo, do LBB, do Ruth Brazão, do Amaral Costa, né, que nós temos a central, né, de onde recebe todas as amostras, então na central, então a central ela é enorme, então nessa central nós temos, lá falando aqui do Paulo Azevedo, por exemplo, no Paulo Azevedo, você entra numa partezinha em que você observa que de um lado funciona o setor de bioquímica, endocrinologia e imunologia, só em um lado. E é grande. E aí você olha do outro lado, né, da portinha, você tem ainda no setor de hematologia, também é um setor grande, você tem uma bancada igualzinha do LAC, aquela bancada que é cheia de microscópio, no Paulo Azevedo também tem uma bancada grande, cheia de microscópios, e todas as conexões dos microscópios não são como eu posso dizer, para baixo, e sim, são todos ligados na fiação da parte de cima, que eu acho muito top isso. E aí ainda numa salinha escondida, ainda tem o setor de microbiologia. E aí no outro andar tem ainda o setor de parasito, setor de ureanálise e o setor de histopatologia, que funciona no terceiro andar junto com a área da administração do laboratório.
né? Lembrando que estou falando do Paulo porque o Paulo ele fica ali na Cezedelo Correia, não na Breja Guiada, fica no Douro, próximo da Cezedelo. Tá? Então, cada laboratório, isso eu estou falando do Paulo, se for do Ruth Brazão, que digamos assim, a sede, né, o local mesmo de recebimento das amostras, fica na Castelo Branco, próximo da José Malcher. Ali também tem o espaço um pouco menor, eles estão ampliando o espaço. Mas também é quase a mesma divisão. De um lado, você observa que tem o setor de hematologia, bioquímica, imuna, endócrino, quase todos no mesmo ambiente. E aí, do outro lado, você observa que tem uma salinha para urina e parasita, e do outro lado tem o setor de microbiologia. Então, por que eu estou falando de todos esses espaços? Porque, gente, todo laboratório ele é pensado dessa forma. Então, aqui, por exemplo, no layout de um laboratório, além de levar em consideração a RDC 302, que fala justamente de como o laboratório deve funcionar, o que ele deve conter, quais são os setores, insumos, recursos humanos, quais as pessoas que devem trabalhar no laboratório, então isso tem que estar muito bem definido. Eu tenho essa outra RDC, que não tem a ver com a nossa ossada, viu? A RDC 50 de 2002, na verdade, ela tem mais a ver para a galera que precisa construir ou adaptar um espaço para que o laboratório possa funcionar. Isso é muito comum para arquiteto e galera da engenharia civil. Mas é bom a gente saber que existe uma RDC específica para a construção dos laboratórios. E nessa RDC, ela determina o que deve conter nesses espaços, levando em consideração não só a circulação de pessoas, mas vendo o tipo de maquinário que precisa, se precisa de pia, como deve ser a pia, o piso, a parede, as bancadas, a torneira, como ela deve ser, os pontos em que precisa levar em consideração a questão da biossegurança, ou seja, aquele chuveiro de emergência, o lava-óleos, os locais que precisam estar expostos, os extintores para qualquer tipo de problema, qualquer tipo de incidente que possa acontecer no interior do laboratório. Então, essa RDC 50, então ela trata justamente da estrutura física do laboratório. Então, aqui eu coloquei essa figurinha só para mostrar que, tudo bem que ela não está assim a figurinha mais legível do mundo, né? Mas nessa figurinha é justamente para mostrar que nesse layout aqui, então observe que a gente tem um corredor imenso, e nesse corredor, nós temos justamente os setores divididos aqui. Então, aqui eu tenho o setor de bioquímica, hematologia, parasita, ureanálise. Então, nesse corredor, eu tenho todos esses setores importantes. E para cá, nós temos a parte da recepção dessa amostra, parte da coleta, né? Então, a parte assim, que é acessível ao público do laboratório. Então, essa parte aqui, que é a área analítica, ela fica restrita justamente aos funcionários do laboratório. Então, observe que é um layout específico levando em consideração justamente essa RDC 50 de 2002. Aqui para mostrar também outros tipos de layouts de laboratório, e essa RDC 50, ela não é específica para laboratório de análises clínicas, tá? Ela é destinada a laboratórios de análises clínicas, mas ela se aplica a vários outros tipos de laboratórios, por exemplo, de ensino, laboratórios de pesquisa, que aí precisa se tratar de todos esses pontos específicos que precisa conter no laboratório, levando em consideração o espaço físico e tudo mais. Então, nessa figurinha, observe que bem aqui, né, nós estamos vendo justamente os dispositivos de biossegurança, o chuveiro de emergência e o lava-óleos. No outro ponto, nós temos o extintor de incêndio. E aqui a distribuição, né, das bancadas, dos materiais, dos equipamentos e tudo mais, das pias e tal, e não sei o que mais. Então, tudo isso ele é pensado justamente em relação a essa RDC 50. A mesma coisa aqui, eu coloquei essa outra, que trata de um espaço físico para o funcionamento de um laboratório escola, né, que é o caso, por exemplo, daqui da Examas, né? Nós temos vários laboratórios, e esses laboratórios eles foram pensados ou distribuídos pensando justamente nessa RDC 50. Deixa eu ver. Aqui esse outro, já colocando aqui a legenda, né, deixa eu subir aqui, a legenda sobre os riscos, né, que precisa estar também definido isso. Então, aqui nós temos também um outro layout de um outro tipo de laboratório, que ele tem todos os setores e ainda tem aqui um setor da agência transfusional,
tá? Esse tipo de layout de laboratório, ou ele funciona muito bem, por exemplo, para um laboratório específico de análises clínicas, ou ele pode ser reduzido ou não, ou ele pode funcionar dentro, por exemplo, de um hospital. Ele lembra muito o layout do hospital regional de Santarém, porque ele tem todos os setores no laboratório e mais a agência transfusional, que também faz parte do laboratório, tá? Então, isso aqui é um outro layout, né? Então, observe que observe que os layouts são bem diferentes um do outro, não são todos iguais. Então, isso tudo depende justamente do espaço físico, né, que eu preciso montar o laboratório, de quantas pessoas eu vou ter que ter nesse laboratório, levando em consideração justamente a circulação delas nesses espaços. Então, não pode ser uma sala micro para caber 5 pessoas, aqui todo mundo vai ficar meio durinho, ninguém vai conseguir se mexer. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. E aqui, a nossa última figurinha sobre layout, tá, de laboratório. Então, observe que essa aqui, o laboratório, ele é bem, bem espaçoso, né, que nós temos várias coisas. Então, aqui eu também tenho uma agência transfusional, aqui eu também tenho setor de análise, hematologia, eu tenho setor de microbiologia, tá? Eu tenho aqui a parte de automação, aqui eu tenho vários tipos de equipamentos e outras coisas aqui no meio, tem área de recepção, tá? Então, aqui, observe que eu tenho um layout totalmente diferente. Tá? Tudo bem que ele está em inglês, mas eu precisava mostrar justamente isso para vocês começarem a pensar no seguinte, que todo laboratório ele tem uma estrutura diferente, mas que ele precisa conter pelo menos setores técnicos mais básicos. Que setores técnicos mais básicos seriam esses? O que vocês observam lá no LAC? Setor de hematologia, o setor de bioquímica, setor de imuno, urina, parasito, e se porventura tiver o setor de microbiologia, ou pelo menos uma parte de micro funcionando. Tá? Isso é o básico do básico de um laboratório de análises clínicas, diferente dos laboratórios grandões que tem muito mais espaço e tem muito mais coisa para poder realizar de exames. Mas eu quero que vocês, pelo menos, entendam que quando vocês forem para o mercado de trabalho, quando vocês forem para um laboratório, para vocês observarem justamente a disposição, né, dos setores, porque a disposição de setores também ajuda muito no fluxo das amostras dos pacientes. Então, se eu ficar próximo de setor, por exemplo, a hemato fica próximo da bioquímica, ou a bioquímica fica próximo de imunologia, lembre-se que bioquímica e imuno trabalham com o que exatamente? Com soro. Se porventura, no laboratório, né, que tem laboratório que faz isso, eu tenho quantos setores que eu preciso trabalhar com soro? Eu tenho a imunologia, eu tenho a bioquímica, eu tenho ainda a endocrinologia. Então, se o paciente tiver exame solicitando para esses 3 setores, eu preciso de 3 tubos para cada setor. Para justamente não acontecer o seguinte, só tenho um tubo, então eu tenho bioquímica completa, eu tenho mais alguns exames de imunologia, eu tenho mais alguns exames de dosagem de hormônio. Então, para que não aconteça de acabar a amostra e você ter que pedir para o paciente voltar para o laboratório fazer uma nova coleta, então, para evitar esse tipo de transtorno, então é melhor você fazer a coleta de mais de um tubo, que aí, caso aconteça algum tipo de problema, sei lá, o tubo caiu, quebrou, a amostra foi insuficiente, né? Houve algum problema na coleta e a amostra não está na qualidade que se esperava para poder fazer os exames, então você tem mais outras 2 ou mais uma amostra que possa ajudar na realização desses exames. Então, por isso que o espaço físico, eu estou falando muito dele, porque o espaço físico ele influencia bastante de como o fluxo dessas amostras ou como o fluxo no laboratório ele vai, de fato, vai funcionar. Então, tudo isso a gente leva em consideração para poder manter a melhor forma de trabalho no laboratório. Então, esse aqui é o nosso fluxograma de laboratório, tá? Então, aqui nós temos o nosso paciente, que ele vai lá no laboratório, né? Nós temos a pessoa que faz a recepção. Dependendo do laboratório, nesse momento de recepção, faz algumas perguntas, faz um pequeno questionário para saber sobre alguns tipos de interferentes.
E daí a pessoa vai, né, para a sala de espera, é chamada, é coletado a sua amostra, e aí aquela amostra ela vai para um setor específico, que é o setor de triagem, em que vai observar como é que está a qualidade da amostra, dependendo da qualidade, vai distribuir entre os setores do laboratório para que possam realizar os exames. Realizou os exames, beleza, aí isso vai para a área aqui da secretaria, que vai emitir esses laudos, tá? Que ao final vai voltar para a recepção, e nessa recepção o paciente volta lá para pegar esse resultado e leva para o médico. O que o laboratório faz? Além de fazer todas essas análises, né, levando em consideração o controle de qualidade, então ele mantém a lista de todos os exames, dos pacientes e tudo mais, ele acaba arquivando esses laudos, isso é também exigido que o laboratório arquive essas informações dos pacientes por um período aí X, de mais ou menos 20 anos. Então, digamos que a Isabelle foi lá, deixa eu ver, no laboratóriozinho do bairro dela, e ela fez a coleta lá, esse laboratório que ela fez a coleta lá no bairro, ele precisa guardar esse laudo por um período de 20 anos. Foi a única vez que a Isabelle foi lá. Ok, isso já tem uns 10 anos. Beleza. Mas o laboratório precisa guardar por mais 20 anos. Ah, professor, e se acontecer, por exemplo, da Isabelle, coletou isso há 10 anos, e ela for lá coletar de novo esse ano, o que vai acontecer? Renova. Aí o laboratório é obrigado a guardar por mais 10 anos? Não, por mais 20 anos. Tá? Então, é sempre o período de 20 anos. Tá? Então, por isso que a gente tem um local também de expurgo para poder guardar todas essas informações. Porque caso o paciente retorne para o laboratório, para aquele mesmo laboratório, a gente já tem essas informações dele. A gente já sabe qual é a idade, a gente sabe se ele tem algum tipo de doença, então vai estar lá no arquivo, se tem algum tipo de alteração no exame que ele fez há algum tempo atrás, já vai estar também presente nesse arquivo. Então é importante que o laboratório guarde. E essa informação, ela precisa estar guardada por um período de 20 anos, não mais do que isso e não menos do que isso. Isso não é só para o laboratório. Todos os locais que fazem atendimento a pacientes da área da saúde precisam guardar essas informações por um período de 20 anos. Tá? Então, por isso que eu tenho aqui esse negocinho aqui do arquivo, porque a gente precisa guardar todas essas informações. Tudo, 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 tudo. A mesma coisa a questão do prontuário médico. Né? O prontuário médico, se você for para 5 hospitais diferentes, nesses 5 hospitais, eles precisam também guardar essas informações, ou o seu prontuário precisa ficar sob a guarda do hospital por um período de 20 anos. Se a pessoa não apareceu lá por um período depois de 20 anos, aí sim o hospital ele pode dar o destino correto dessas informações, desses arquivos. Né? Professora, tem uma pergunta. E se Diga. por acaso o laboratório, vamos supor, se for um laboratório pequeno de bairro, e aí fechar o laboratório, o que será feito com essas informações? Menina, o que acontece quando o laboratório fecha, geralmente ele precisa mandar essas informações para o que a gente chama do Conselho Nacional de Estabelecimentos de Saúde, para que fique disponível por lá, caso o paciente precise, né? Para poder resgatar algumas informações desses laboratórios que fecharam. O mesmo acontece com o hospital. Né? O hospital, por exemplo, ele fechou, pegou fogo, aconteceu alguma coisa com o hospital, que não existe mais. E as informações do paciente ficaram perdidas. Se for aqueles arquivos em papel, né, que a maioria dos prontuários, há uma grande chance de, digamos, o laboratório ou o hospital pegou fogo, né, teve um incêndio, é bem provável que as informações também tenham se perdido, porque coisas muito antigas de papel ainda continuam no papel. Se for no meio digitalizado, que é o que está acontecendo com essa migração, não só dos laboratórios, como também dos hospitais, fica mais fácil, porque isso tudo precisa constar justamente no Conselho Nacional de Estabelecimentos, para ficar disponível essas informações. Teoricamente, deveria funcionar desse jeito, só teoricamente, tá? Então, era para ser assim, o laboratório fechou, né? Então as informações vão todas para o Conselho Nacional de Estabelecimentos para ficar lá resguardado sobre eles, caso o paciente precise dessas informações. Na prática, deveria acontecer dessa forma também. Mas aí depende muito de caso a caso que o conselheiro precisa analisar. Mas, teoricamente, era para ser assim. Tá? Certo, professora. Obrigada. De nada. Tá? Então,
Isso aqui é importante para vocês? É importante, porque vocês estão indo para onde? Vocês estão finalizando o estágio, daqui a pouco vocês vão para o mercado de trabalho. Então, vocês precisam, pelo menos, tentar lembrar, né, que existe um fluxo no laboratório que a gente tem que levar em consideração o espaço físico, as amostras, a quantidade de pessoas que precisam trabalhar em cada local, em cada setor, para que não fique aquele setor inchado de gente e você não consiga trabalhar de forma correta. E lembrando que essas informações elas precisam ficar guardadas por um período de 20 anos, que para o laboratório acaba sendo muito bom, né? Porque ele tem como ele acompanhar a evolução do paciente, então o paciente gosta muito daquele laboratório. Ah, por quê? Nossa, sempre que eu vou lá, eu sou muito bem recebido, né? Fazem perguntas importantes, coletam muito bem, nem sinto a dor da picada, né? Eu sempre recebo todos os exames, nunca fica faltando nada, me tiram todas as dúvidas. E olha só que bacana. Além disso, eles ainda mostram quais foram os últimos 2 exames, ou quando eu fiz os últimos 2 exames, né? Ainda mostram o resultado que deu nesses 2 últimos exames. Então, tem laboratório que faz isso. Então, um laboratório que tem um cuidado em relação a esse fluxo e mostrar todo esse cuidado com o paciente, isso leva justamente à fidelização desse paciente no laboratório. Vocês acham que não é importante? Vocês não gostam de ser paparicados quando vão numa loja, algum local, ser muito bem recebido? Pois é, o laboratório também precisa fazer esse tipo de conquista do paciente, para que ele se torne justamente o cliente, para que ele retorne várias vezes para aquele mesmo laboratório. Então, essa é a ideia. Tá? E o setor de coleta e triagem é o ponto crucial por onde justamente vai ser esse ponto em que o paciente ele vai entrar, né? Ele vai observar aquele ambiente acolhedor, um ambiente assim que não dá aquela cara de hospital, não dá aquela cara de tem pessoas doentes aqui. Então ele precisa ter um espaço ou passar justamente a informação de que ali é um local de coleta, uma área da saúde, mas que está presente para prestar algum serviço importante para o paciente. E então, nós temos aqui a nossa área de recepção. Então, cada laboratório tem uma área de recepção diferente. Eu coloquei essa aqui, mas tem outros assim mais tops, né? Que tem aquelas cadeiras estofadas, que você se senta, você quase dorme na cadeira, né? Qual foi o laboratório que eu fui? Eu não lembro qual foi o laboratório que eu entrei, que tinha essas cadeiras que eu sentava, assim, parecia que eu queria já dormir na cadeira. Né? Mas tem laboratório assim. Ah, lembrei, foi o SEBI. O SEBI tinha umas cadeiras assim, bem afastadinhas, que você se sentava bem estofadas, macias, gostosas, que dava vontade de dormir nas cadeiras. Então, tem local assim que pensa justamente, se eu fizer um bom acolhimento do paciente, ele vai gostar e ele vai voltar várias vezes para esse espaço. Então, a área de recepção é a primeira cara que dá o laboratório, se o laboratório se preocupa ou não com o paciente. Então, nessa área de recepção, tem que ter o cadastro do paciente, ou seja, tem que ter uma equipe muito bem treinada para poder fazer o cadastro completo, perguntar nome, idade, sexo, endereço, todas as informações, pegar, né, a requisição do médico, ver quais são os exames que precisa fazer, né? Em alguns casos, na própria recepção, se pergunta sobre essas variáveis pré-analíticas ou sobre essas variações cronobiológicas que precisa, por exemplo, você está de jejum, há quanto tempo você está de jejum? Qual foi a última hora que você comeu, você lembra? Olha aqui, você tem urina, né? Você trouxe potinho de urina, como é que você fez a coleta? Você seguiu todas as recomendações? Tá, tem coleta aqui de urina de 24 horas, lhe explicaram como se faz a coleta de urina de 24 horas. Tem urocultura, também me explicaram como é que se faz a coleta para urocultura. Então, esse setor, a área de recepção, ele acaba sendo importantíssimo antes da coleta, porque é aqui que as pessoas vão ter noção do que elas precisam se adequar ou do que elas deveriam ter feito e não fizeram, para que elas tenham um exame, um resultado daquele exame de forma muito satisfatória. Então, aqui é um ponto crucial para a gente poder dar início ao funcionamento do laboratório. Então, as pessoas que trabalham nessa área, no setor de recepção, precisam estar muito bem treinados
para poder lidar com diferentes tipos de situações, com diferentes tipos de pacientes, os pacientes mais calmos, aqueles pacientes mais agitados, para que mantenha justamente o fluxo do laboratório, para que tenha um fluxo de amostras importantes para o seu funcionamento. Depois, nós temos a sala de coleta em si. Vocês já observaram como é a sala de coleta? Não, eu estou falando do LAC, tá? De algum laboratório que vocês já foram, já precisaram fazer exames. Vocês já observaram como é a sala de coleta? É uma sala grande, sala pequena, é uma sala espaçosa, a cadeira era confortável, a cadeira de coleta, ou eram aquelas cadeiras meio duras, né? Tem cada laboratório tem um espaço bem definido ou bem diferente um do outro quando se trata sobre o setor de coleta. Mas, pelo menos assim, quais são as condições básicas necessárias que a sala ou o setor precisa ter de fato? A sala ela precisa estar muito bem iluminada, então tem que ter uma luz assim, aliás, uma ótima iluminação, porque essa iluminação vai influenciar diretamente para que você possa enxergar todos os materiais, para que você possa fazer o garrote apropriado, para que você possa trabalhar de forma satisfatória, sem que tenha algum tipo de prejuízo na coleta. Então, a sala em si, ela precisa estar muito bem iluminada, né? Tem que parecer praticamente o dia, ou quase o sol do horário de meio-dia, de tão iluminada que ela tem que ser. Além da sala bem iluminada, tem que ter um lavatório. Vocês já observaram se tem uma piazinha no laboratório, na sala de coleta? Não são todas as salas de coleta que tem uma piazinha, um lavatório, tá? São pouquíssimas que eu já observei, que realmente tem uma piazinha para você poder lavar a mão. Ou você que vai fazer a coleta, ou até mesmo para o paciente. Ou caso aconteça algum tipo de acidente durante o momento da coleta, que você precise lavar alguma coisa, é importante ter uma pia, né, um lavatório, né, que seja pequenininho, dentro da sala de coleta ou dentro do setor em si. Eu tenho várias salas, vários cubículos, né? O que acontece? Eu tenho vários cubículozinhos, né? E vocês já repararam, dentro desses cubículos, se naquele espaço tem uma pia, tem um lavatório? Não? Comecem a prestar atenção se tem ou não. No LAC, vocês já viram se tem? Eu tenho certeza que vocês ainda nem prestaram atenção, né? Não tem, né? Mas tem uma cadeira confortável, mas não tem um lavatório. É uma sala bem iluminada, né? A cadeira, ela tem que ser uma cadeira reta, que pode apresentar uma braçadeira ou maca. Epa, como assim, professora? Tem paciente que não dá para ficar sentado. Você precisa fazer a coleta, por exemplo, paciente que é acamado. Então, aquela maca, ela é confortável, ela tem um ponto específico para você poder fazer a coleta de forma satisfatória, se tem ou não tem. Então, essa cadeira aqui reta, ela pode ser aquelas cadeiras mais durinhas ou uma cadeira mais estofada, né, que o paciente se sente mais confortável e tudo mais. Então, isso tudo é pensado desta forma. E, além disso, tem que ter material, todo o material possível e imaginável para a coleta e também para algum tipo de possível acidente durante o momento da coleta. Além das latinhas, né, das lixeiras, para você fazer o destino correto, tanto do material biológico quanto do material de lixo comum. Então, isso tudo precisa constar, ou precisaria estar numa sala de coleta ou no setor de coleta em si. Então, quando eu falo sobre todo esse material, porque a gente precisa lembrar que, como estamos no período de pandemia, então o correto mesmo é entre um paciente e outro que se faz a coleta, ou você troca, né, a par de luvas, ou durante essa troca do par de luvas, você se atentar para a higienização das mãos, sabe? Durante essa aula, eu acabei descobrindo que dia 5 de maio é o Dia Mundial de Higienização das Mãos, né? E que por conta do coronavírus, não só por conta do coronavírus, mas já existe também, dentro da área hospitalar, um programa justamente de conscientização da importância da higienização das mãos. Porque em área hospitalar, né, nós temos vários profissionais de saúde, isso muito se atenta aos profissionais de enfermeiros, médicos e técnicos de enfermagem, porque eles manipulam muitos pacientes.
Então, nessa manipulação dos pacientes, eles precisam se atentar em questão à higienização das mãos, ou pelo menos a higienização correta das mãos. Então, aqui eu coloquei que o correto seria fazer uma higienização das mãos antes do contato com o paciente. Ah, eu estou saindo desse leito, eu vou para o outro leito. Ah, então da troca de um leito para o outro, como eu estou trocando de paciente, então preciso higienizar as mãos. Aí eu vou, verifiquei o paciente, tudo direitinho. Isso serve até para a gente que faz a coleta. Terminei lá com o paciente, tá, tudo bem, beleza. Eu vou realizar algum tipo de procedimento no paciente, eu preciso higienizar as mãos de novo. Eu tive qualquer tipo de contato com algum tipo de fluido corporal, tipo, eu tive contato com sangue, respingou, da amostra biológica que respingou na luva, por exemplo. O que é que eu vou fazer? Eu vou só passar um alquinho na luva. É bom você não só passar um álcool, né, na luva, no local, mas você trocar aquela luva. E no momento de troca da luva, higieniza as mãos de novo. Terminou tudo que precisa com o paciente, né? Aí você, de novo, higieniza a mão. Então, veja que você tem que higienizar várias vezes a mão. E aí, se você tocou em áreas próximas ao paciente, isso serve muito mais para paciente na área hospitalar, digamos, você tocou no local que foi necessário fazer, digamos, a troca de medicação, né? O paciente estava tomando soro, precisava tomar outro soro. Então, qualquer coisa no local em si do paciente, é importante também fazer depois uma higienização das mãos. Então, isso a gente chama de 5 momentos para higienização. Agora me perguntem, quantos profissionais vocês já viram então ter todo esse cuidado, fazer esses 5 passos de higienização das mãos? Eu estou entendendo o paciente, vou para outro e tal, eu vou fazer qualquer tipo de procedimento, higieniza as mãos, fazendo isso aqui, higieniza as mãos. Quantas vezes vocês já viram profissionais tendo esse tipo de cuidado em relação a ou essa conscientização em relação à importância da higienização das mãos, tá? Já tem vários e vários trabalhos que falam justamente sobre isso, né? Que o paciente, ou melhor, que a equipe médica não tem o cuidado em relação à higienização das mãos, e aí ela acaba passando de um micro-organismo que estava em um paciente para o outro, só pelo contato das mãos, tá? Então, tem justamente esse momento de conscientização sobre a higienização, sobre a importância disso, para evitar justamente a propagação de qualquer tipo de micro-organismo, qualquer tipo de patógeno. Nesse período, então, de pandemia, nem se fale, né? A gente precisa higienizar cada vez mais e mais as mãos. E aí, eu coloquei aqui essa outra figurinha para mostrar o seguinte: como a gente higieniza com álcool em gel, quantas vezes vocês já fizeram com álcool em gel? Chegaram no laboratório, né? Pisaram lá no totem, veio aquela gotinha, né? Aquela quantidade lá de álcool, você, né? Passa rapidinho, né? E pronto, acabou, né? Já higienizei as minhas mãos, né? Na verdade, quando a gente faz isso de forma muito rápida, nessa figurinha aqui mostra que justamente a gente esquece de vários pontos para poder fazer a higienização das mãos. E que é interessante, quando eu olhei para essa figurinha de pior que é verdade, né? A gente passa muito aqui, né, no dorso da mão e aqui na palma, né, nessa área. A gente esquece dos nossos dedos, né? E até mesmo esquece daqui do pulso, que também é outro local que precisa ser higienizado. Então essa figurinha mostra justamente essas áreas que a gente nem se toca que precisa ser higienizado. E que a gente só fez assim a higienização meia boca, para falar a verdade, né? A gente não fez completo. Então, o completinho mesmo é essa outra figurinha aqui, né? Então, tem todo esse passo a passo. Então, você passa na mão, esfrega numa mão na outra, esfrega entre os dedinhos, esfrega um polegar, esfrega não sei o quê. Então, você passa assim, esfrega mais o pulso. Então, você gasta, que era para ser uns 30 segundos, você gasta pelo menos uns 2, 3 minutos para fazer a higienização completa. Pelo menos deveria ser dessa forma, tá? Para todo mundo. Portanto, nessa questão da higienização das mãos, tá? Nós temos o seguinte: 3 tipos de higienização. Eu tenho a higienização simples. Simples é aquela que a gente utiliza em casa, chegou, lava as mãos com água e sabão. Mas também não é aquela coisa, só lavar assim, né? E pronto, acabou. Não, fazer essa lavagem, essa higienização daquela forma. Você levar em consideração todos os dedos, todas as áreas expostas e lavar muito bem. Eu li que para você poder, aliás, para ser considerado uma higienização correta,
né, das mãos, você precisa gastar pelo menos de 2 a 3 minutos somente nessa parte. E aí realmente fica muito difícil, porque eu não lembro de gastar 2, 3 minutos, muito menos com álcool em gel. Aí eu tenho ainda essa higienização antisséptica das mãos, que aí eu uso também a água, mas não o sabonete comum, sabonete sim, que tem algum tipo de agente antisséptico, né? Que também é a mesma coisa, preciso de água para poder fazer essa higienização. E quando eu não tenho água e sabão, ou sabonete, tanto faz como um antisséptico, para poder fazer a higienização, aí sim eu vou partir ou lançar mão do álcool em gel, que é essa fricção antisséptica das mãos com preparação alcoólica. É o álcool em gel. Que aí eu vou usar esse álcool em gel em determinadas situações para poder fazer a higienização correta, tá? Então, nesse tempo de coronavírus, o melhor é o tradicional, a água e o sabonete. Lavar as mãos, gastar de 2, 3, 4 minutos para poder fazer muito bem a lavagem das mãos. E na questão do álcool em gel, é 30 segundos também ao mesmo tempo, de 2, 3 minutos, levando em consideração você higienizar toda a mão, os dedos, aqui o dorso, a palma, inclusive os punhos. Então você tem que levar em consideração a lavagem ou a higienização completa das mãos, que aí sim você já está diminuindo em 99% a presença desses micro-organismos que são transmissíveis pelas mãos. Bom, falando disso tudo, nossa, né? Eu tenho ainda as variáveis pré-analíticas, tá? Então, aquilo tudo que eu lá falei lá no mês passado, sobre coleta de sangue, né? A gente precisa levar em consideração todas aquelas variáveis pré-analíticas. Pois é, isso aqui que a gente precisa levar em consideração. Que essas variáveis pré-analíticas, ou se faz essas perguntas, ou a investigação dessas variáveis no momento que o paciente está fazendo o cadastro no laboratório, ou se faz essas perguntas no momento que o paciente está fazendo a coleta, ou complementando as informações, tá? Então, a pessoa que vem aquela perguntinha assim, para você, assim, inocente, nossa, e aí, como é que você está? Isso acontece muito em hospital, né? Que precisa fazer a coleta, né? Às vezes o paciente está muito nervoso. Então, um biomédico chega, nossa, por que você está aqui? Né? Ah, você está se sentindo nisso? Nossa, que chato, né? Complicado isso, não é mesmo? Né? E a gente vai puxando o papo, e a pessoa vai ficando relaxada e a gente consegue perguntar muitas coisas. Saber justamente qual é a idade, se a pessoa está em jejum, se a pessoa fez algum tipo de atividade física, o que a pessoa foi ali para o laboratório, qual foi o motivo, se foi consulta de rotina, ou foi suspeita de alguma coisa, se a pessoa usa qualquer tipo de medicamento, qual é o tipo de medicamento, qual é a frequência. Então, nesse bate-papo, no momento da coleta, né, acaba sendo importante, não para você se aproximar do paciente, mas acaba sendo importante para você justamente pescar essas outras informações que vão ser cruciais num momento posterior, quando for realizar esses exames. Então, é importante a gente fazer essas perguntas para eles, né? Sem a gente ficar, sem demonstrar que a gente está indagando demais a vida da pessoa. Pelo contrário, a gente quer saber o que tem aí, né, não o paciente, para a gente poder fazer uma investigação correta. Tubos. A gente tem que, primeiro, atentar qual é o tipo de exame ou qual é o tipo de exames, né, que estão sendo solicitados. Se tem hemograma, se tem algum tipo de exame para bioquímica, imunologia, se tem alguma parte sobre dosagem de hormônios. Então, eu preciso observar justamente esses detalhes. Quais são as relações ou quais são os tipos de exames que o médico está solicitando para poder separar o tubo adequado para cada tipo de exame. Pode ser que não influencie, mas influencia bastante a validade do tubo. Tem laboratório que compra uma quantidade exorbitante de tubos. Então, tubos com EDTA, tubos secos ou tubos com gel separador. Se vocês observarem, esses tubos eles têm lá um prazo de validade. Vale até 2022, até 17 de agosto de 2022, ou vale até 23 de setembro de 2020, por exemplo. E aí, sem querer, você não observou e pegou esse tubo que já passou da validade. Então, isso vai influenciar e vai prejudicar a análise. E aí você vai ter que chamar o paciente para poder fazer uma nova coleta. E o volume mínimo, tá?
cada tubo está lá dizendo qual é o valor ou qual é o volume adequado para ele poder receber. Então, por exemplo, o tubo de EDTA varia muito. Tem tubos que recebem até 3 ml, tem tubos que recebem até 4,5. Dá para você fazer um volume mínimo desse tubo, dá, sem que comprometa a execução do exame, tá? Então, por exemplo, um tubo que ele comporte até 3 ml de sangue total, por exemplo, para o EDTA, você pode fazer uma coleta de 2 ml que não vai prejudicar totalmente a análise. E isso acaba sendo importante para casos em que a coleta é muito difícil, o paciente ele está muito não permite a coleta. Isso acontece muito com crianças, né? Que estão muito ativas, né? E isso acaba prejudicando a coleta. Então a gente precisa pensar se está ok. Então o tubo ele comporta 4,5 ml de sangue. Será que eu preciso preencher esses 4,5 de fato? Não, eu posso diminuir a quantidade desse tubo, desse volume, para não prejudicar não só a coleta, mas para minimizar justamente problemas em relação à coleta, nesses casos desses pacientes que estão muito agitados. E aí a gente não consegue fazer uma coleta satisfatória. Então, aqui é só para demonstrar justamente os tubos que nós temos, né? Que são vários, não são poucos. E que a gente precisa se atentar para a ordem dessa coleta, tá? Então, observe que aqui a gente começa pelo tubo, por exemplo, se for tubo de vidro, geralmente a gente utiliza mais tubo de plástico. Então, observe que entre um tubo e outro, né, a gente tem uma diferença em relação à questão do anticoagulante. Então, eu tenho esse daqui, o azulzinho, que tem citrato de sódio, o VHS, ele tem aqui, o tubinho para VHS tem EDTA, eu tenho esse tubo seco siliconizado de gel, né, que não tem anticoagulante, que serve justamente para fazer aquela limpeza da agulha que eu falei para vocês lá no semestre passado. E aí depois vem esse outro tubo com anticoagulante, a heparina, que eu posso logo em seguida coletar com esse aqui do EDTA, e também posso coletar com esse fluoreto e EDTA. Lembre-se, EDTA e com EDTA não vai influenciar, tá? Por que a gente precisa seguir essa ordem de coleta? Porque eu tenho tubos com anticoagulante e eu tenho tubos sem anticoagulante. Eu preciso prestar atenção porque o citrato de sódio, ele age de uma forma em que eu não posso deixar com que ele entre em contato com outros tubos que contêm EDTA. Por exemplo, eu quero coletar primeiro com esse tampa roxa e depois eu vou passar para esse de tubo azul. Cuidado, porque o de tampa roxa eu tenho o EDTA. O EDTA ele é um anticoagulante que ele segura... ele forma um sal insolúvel com o cálcio que está presente na amostra. E se ele, porventura, entrar em contato com o citrato, como você precisa fazer a análise da coagulação sanguínea, então, se um pouquinho de EDTA entrar nesse tubo com citrato, você não consegue executar, você não consegue fazer nenhum exame de coagulação sanguínea. Porque o citrato, ele também forma um sal, só que ele não é insolúvel, é um sal solúvel, que ele pode simplesmente assim, ele segura o cálcio, mas ele não vai influenciar na análise da coagulação sanguínea, porque eu preciso justamente do cálcio para poder ativar a cascata da coagulação. Tá? Então, esses cuidados em relação à forma como eu vou coletar, e vai influenciar justamente também na qualidade dos exames. Então, eu preciso lembrar que eu preciso começar com o citrato de sódio e depois eu vou finalizar com o de EDTA, para justamente não haver essas diferenças ou não haver essa influência no resultado por conta da função, em função desses anticoagulantes. E aí eu preciso, entre um anticoagulante e outro diferente, é importante colocar um tubo seco, sem anticoagulante, como esse aqui, para, que a gente chama assim, entre aspas, tá? Para a gente poder fazer a lavagem desse anticoagulante para que eu possa dar continuidade à coleta. Então, essa ordem aqui, ela acaba sendo crucial para a gente poder evitar que nós tenhamos, para falar a verdade, problemas em relação ao processo de análise dessas amostras. Portanto, nós vamos ter locais de coleta específicos. Vocês estão acostumados a fazer a coleta aqui no braço, né? Levando em consideração justamente essas veias, né? Então, a gente utiliza muito essa veia mediana cubital para poder fazer a coleta, ou, em alguns casos, essas veias laterais,
que essas veias laterais acabam sendo bem mais doloridas para o paciente, mas são as principais para a gente poder fazer a coleta no antebraço do paciente. Ou quando não é possível fazer a coleta no antebraço, né, a gente pode utilizar a coleta aqui da mãozinha, que aí eu preciso também garrotear, né? Lembrando que é muito importante fazer o garroteamento para a gente poder fazer a coleta. Tá, então, essa parte aqui, a gente precisa analisar muito. Eu sei que vocês já aprenderem muito, né, com os preceptores sobre a parte da coleta, receberam muitas informações, treinaram. Então, vocês podem dizer, eu estou craque. Ainda tem muito para aprender, né? Até hoje eu ainda continuo aprendendo, não só sobre a coleta, mas sobre tudo em relação ao laboratório. Então, nessa parte de coleta, você precisa lembrar pacientes diferentes, né? Momentos diferentes, idades diferentes. Então, você precisa ter todo o cuidado no momento da coleta. Sobre o tempo de garroteamento, que não pode ser você colocar o garrote, esquecer o garrote lá no braço do paciente, fazer toda a coleta, porque isso vai influenciar, né, no resultado dos exames. Crianças, essas veias, geralmente elas estão mais próximas da superfície da pele, então não adianta você fazer uma angulação de 30 graus, que você não vai conseguir fazer a coleta, então tem que ser uma angulação mais próxima da pele para poder fazer isso. Adultos, já dá para você fazer essa angulação de 30 graus, mas tem que ter cuidado com os pacientes que adoram atividades físicas, né? Porque você vê aquela veia calibrosa linda, maravilhosa, que você só joga a agulha e já acerta, né? Só que não é dessa forma que funciona, né? Esses pacientes, geralmente, essas vezes, enganam. Você precisa segurar a veia para ela não ficar correndo, né, de um lado para o outro para você poder fazer a coleta. Idoso também já é uma outra situação em que a pele ela já está bem flácida, então não adianta você querer furar o paciente, porque a pele ela vai criar uma resistência. Então você precisa puxar a pele do idoso, do paciente, para poder fazer a coleta. Então, todos esses cuidados, né, a gente só aprende mesmo com o tempo, quando a gente pega diferentes pacientes para a gente poder ter uma ideia. E tem aqueles que você garroteia, que a veia ela fica bem visível, nem precisa garrotear muito, que a veia é visível, ou aqueles que você precisa garrotear para poder ficar sentindo, né, você fica lá procurando onde é que está a veia. E também tem aqueles pacientes que você garroteia, procura a veia, não sente, você entra em desespero e pensa, ponta, a pessoa não tem veia. Na verdade, tem. O problema é que a veia ela não está exatamente bem próxima à superfície, ela está um pouco mais profunda. E aí você precisa lembrar justamente dessa questão da anatomia do braço em relação às veias, para você poder furar mais ou menos onde é que está. Eu sei que mais ou menos aqui tem uma veia, então vai feliz para poder procurar essa veia. Tá? Eu sei que parece... eu não diria estranho, né? Mas eu sei que parece um pouco complicado a gente trabalhar dessa forma, mas é o que nós temos para poder fazer a coleta, né? Nós precisamos ter todo esse tato para lidar com o paciente. Então, por isso que eu estava falando sobre a conversa, né? De você perguntar o que o paciente está fazendo e tudo mais. Porque o nervosismo, ele também influencia nesse momento. Então, se o paciente está muito nervoso, você pode até garrotear, mas a veia some. É incrível. Você pode pensar que é besteira, mas não é não. Some mesmo, né? Tem paciente que fica tão nervoso que na hora que você garroteia, você fica lá procurando. Tempão, você não acha, você não consegue sentir a veia, porque o paciente está extremamente nervoso. Né? E a veia ela tende a contrair mais ainda, e aí você não consegue sentir a bichinha. Então, é por isso que é importante deixar o paciente confortável, você ter uma certa interação com o paciente, para que ele se sinta não só confortável, mas confiante no que você vai fazer, confiante na coleta. Para você poder fazer essa coleta satisfatória, passar toda essa tranquilidade, todo esse conhecimento que você tem, né, para que o paciente se sinta confortável e confiante, e aí você possa fazer a coleta de forma satisfatória. Tá? Asepsia. Bom, da asepsia, gente, a gente precisa lembrar o seguinte, eu tenho materiais ou fórmulas, né,
para que a gente possa eliminar o máximo possível de formas vegetativas. De quê? De bactérias, pode ser de fungos. Então, eu preciso eliminar, né, o máximo possível de agentes, de patógenos naquela área, para que eu possa fazer uma coleta adequada. Então, eu vou estar retirando ou eliminando, ou até mesmo deslocando esse material, essas formas vegetativas para outro espaço, para outro ponto, para que não possam contaminar a minha coleta. Então, vocês já viram pessoas fazendo coletas de várias formas, fazendo asepsia, né, de várias formas diferentes, né? Eu coloquei aqui 2 formas. Essa aqui eu acho que vocês aprenderam, né, que você pega o algodãozinho, você vai do centro e você vai fazendo, né, um círculozinho limpando lá o local né, no braço do paciente, bem aqui, né? Então, você começa aqui e você vai fazendo, né, o círculo, você vai aumentando para fazer a asepsia adequada no local. Ou então, uma outra forma, que eu sei que não ensinaram para vocês, acho que acaba sendo importante, é que muitos fazem esse zigue-zague, né? Pode fazer esse zigue-zague, mas você tem que fazer o zigue-zague da seguinte forma. É que nem leitura de lâmina, você começa aqui, você arreda, chega para cá. Você vai fazendo esse zigue-zague, mas igualzinho leitura de lâmina. Você vai, né, arredando no braço do paciente. Que aí você está justamente tentando diminuir ou eliminar o máximo possível de bactérias ou de patógenos da microbiota normal da pele. Então, esse processo aqui acaba sendo importante para você diminuir essa microbiota nesse local ou deslocar essa microbiota para outro ponto, para que não possa influenciar no momento da coleta, para que não possa contaminar a amostra, né? E é importante você não assoprar no local, né? Por mais que a gente vai estar usando máscara, né? A gente tem a mania de querer assoprar, então nada disso. Ou então você colocou muito álcool no local, álcool 70, e aí ficou encharcado, né, a região. Aí você faz isso aqui, né, abana, né, para poder secar. Ao fazer esse movimento aqui, não adiantou de nada, porque você está pegando o que está presente na atmosfera, no ar, né, e você está depositando em cima do local. Ou seja, é a mesma coisa que nada. Então, são detalhes importantes que passam desapercebidos, mas que a gente precisa observar quanto ao momento da asepsia, né, ver a quantidade de álcool para o local não ficar muito encharcado. Se ficar encharcado, no momento da coleta, o álcool ele vai fazer com que o paciente sinta dor no local da coleta. Observar o tempo de garroteamento, para não ficar muito tempo aquele garrote, explicar após a coleta para o paciente que ele não deve dobrar o braço, que ele tem que segurar o local lá, manter o braço esticado por uns 2, 3 minutos, tá? Porque se ele dobrar o braço, o que pode acontecer? Pode formar um hematoma naquele local, que isso já aconteceu comigo. Então, assim, são detalhes que acabam fazendo com que, realmente, de fato, no momento que o paciente entra no laboratório, ele se sinta dessa forma, ele se sinta acolhido para poder fazer a coleta, tá? E aí, gente, eu vou parar por aqui, finalizar por aqui, para que a gente possa voltar a falar sobre o setor de coleta e a triagem na próxima aula, porque ainda tem outras coisas que eu preciso falar. Então, tudo o que eu estou falando vai ser importante para vocês utilizarem já na vida profissional de vocês, já pensando nesse lado, já que vocês estão no último semestre. E aí, se vocês tiverem dúvidas, alguma coisa assim, me perguntem, tá? Vocês viram que eu consigo, que eu respondo, né, no momento certo, para que vocês não tenham nenhum tipo de dúvidas em relação a nada, tá? Perguntas, dúvidas, alguma coisa assim, ou algo do tipo, ou não? Ou tá tudo Hoje tranquilo? foi tudo bem esclarecido, professor. Ah, foi. Bom, então, Cis, a gente finaliza por aqui e a gente se vê na próxima terça-feira. Hoje é terça? Hoje é terça. Tá? A gente se vê na próxima terça, tá bom? Bom, gente, vai estar no Municipalidade a que horas? Olha, hoje eu vou estar até acho que até mais 10h30, 11 horas. Aí eu vou estar amanhã, quarta-feira, de 11 até meio-dia e 40, e na quinta-feira de 9 até 11 horas.
essa semana. Tá bom, então. De nada. Bom, meninas, então, a gente se vê na próxima terça. Cuidado. E é isso. Beijos.